Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. A aula de hoje ela vai ser relativamente rápida, não vai tomar muito do tempo de vocês. A ideia é a gente discutir um pouco, falar um pouco sobre o tráfico transatlântico de africanos escravizados que veio para a América. Como eu tinha indicado para vocês há algumas semanas atrás, né? O que a gente chama de racismo estrutural, ou seja, toda essa base, toda essa estrutura racista que de alguma forma formou o nosso país, ela tem uma origem histórica, e a gente pode, de fato, determinar essa origem histórica a partir desse tráfico transatlântico de africanos que veio para cá. Né? E a ideia é a gente tentar mapear um pouquinho isso e falar um pouquinho sobre os efeitos da escravidão, sobre a história da colonização do Brasil. Né? Uma aula de mais ou menos 15, 20 minutos, eu imagino, só para a gente entender um pouquinho melhor essas questões que apareceram. E aí, para a gente poder falar um pouco melhor sobre isso, eu montei uma aula de slides que eu queria compartilhar aqui com vocês. Só um minuto, deixa eu só colocar aqui. E aí a gente já começa. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar, share. Já vai aparecer para vocês na tela. Acho que já apareceu aí, né? Deixa eu só maximizar. E aí a gente já começa. Bom, falar sobre a escravidão no Brasil significa falar sobre um processo que, do ponto de vista histórico, ele acabou muito recentemente, né? Se a gente imaginar que o fim legal da escravidão, ou seja, o momento em que ela foi proibida pela lei, é a data de 1888, a data super famosa do dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou o decreto da Lei Áurea. Se a gente for falar de 1888, a escravidão teve fim no Brasil há apenas 135 anos, né? Então, quer dizer, dependendo da idade que vocês têm, se vocês voltarem 4 gerações, mais ou menos, né? Acho que o tataravô de vocês muito provavelmente pegou esse finalzinho da escravidão no Brasil, né? Então, a escravidão terminou muito recentemente, né? E os efeitos dessa mentalidade escravista, os efeitos da escravidão sobre o nosso país são sentidos até hoje. E aí hoje eu queria falar um pouquinho sobre números, sobre cifras, sobre como é que aconteceu isso que a gente costuma chamar de tráfico transatlântico, que chegou a trazer para cá mais de 12 milhões e meio de pessoas. Isso são os números registrados, muito provavelmente foi muito mais do que isso, porque teve muita gente trazida ilegalmente para cá, números que não ficaram registrados nos portos, mas a gente fala oficialmente em 12 milhões e meio de pessoas traficadas para a América, e foi isso que deu origem ao que a gente chama de diáspora africana, essa dispersão dos africanos pelos vários territórios americanos de colonização europeia, né? E a ideia é a gente tentar mapear um pouquinho isso hoje. Bom, e aí antes de falar sobre o tráfico transatlântico de africanos, eu acho que convém a gente conversar um pouquinho sobre a escravidão, né? E é importante dizer que a escravidão não começa com a escravidão africana. É importante dizer que a escravidão não começa no século XV ou no século XVI com a colonização das Américas, com a chegada dos europeus ao continente americano, né? Desde que o homem formou sociedades, desde que a gente passou a ter a organização de estados, de alguma maneira, a escravidão sempre existiu, né? Mas os historiadores costumam fazer uma distinção, uma comparação que é muito importante entre o que foi a escravidão antiga e o que é essa escravidão moderna, africana, negra, que a gente conhece e que está tão registrada na história do nosso país, né? E aí acho que é importante a gente entender que há diferenças significativas entre o que a gente chama de escravidão antiga, aquela que foi praticada lá na antiguidade por sociedades como a do Egito, as sociedades mesopotâmicas, a Grécia, a Roma antiga, e a escravidão moderna, que começa com as grandes navegações, né? E acho que a primeira informação importante que a gente precisa ter bem registrada é que a escravidão na antiguidade não era um negócio global, não era um negócio que envolvia correntes comerciais conectadas em diversas partes do planeta, né? A escravidão antiga, basicamente, ela acontecia por 2 grandes motivos, né? Ou por guerra ou por dívidas. E a segunda modalidade, que é a escravidão por dívidas, ela foi sistematicamente proibida em algumas sociedades, como, por exemplo, a sociedade grega e a sociedade romana. Mas, basicamente, funcionava como? O mundo antigo entrava em guerra, cidades guerreavam, povos guerreavam, etnias guerreavam, e, normalmente, os prisioneiros de guerra, aqueles que eram vencidos em batalha e eram capturados, acabavam se tornando em escravizados, né? Ao mesmo tempo, era muito comum dentro da sociedade camadas populares ou classes mais baixas, ao adquirirem dívidas, se tornarem escravos por um determinado período de tempo, né? A escravidão por guerras ou a escravidão por dívidas
foi o modelo mais comum na antiguidade, né? Agora, o que é importante dizer, essa escravidão antiga, ela não era racializada, e o que eu quero dizer com isso, né? Ela não estava associada a um fenótipo, a uma cor de pele, né? A escravidão não era negra. A escravidão normalmente acontecia com pessoas que, inclusive, falavam a mesma língua, possuíam os mesmos traços culturais ou o mesmo fenótipo, né? A mesma coloração de pele. A escravidão, por exemplo, na Grécia Antiga, ela estava muito associada a pessoas que eram capturadas a partir de conflito entre as polis gregas, né? Então, você não tem uma escravidão que é necessariamente do elemento negro, né? Visto dentro de uma hierarquia social como inferior, como aconteceu muito a partir do século XVI, né? E é importante dizer que esses escravizados antigos, eles desempenhavam diversas funções, né? Se você vai para a Grécia Antiga, existem muitos escravizados que assumiam funções de escribas, tinham funções dentro do palácio real, escravizados que eram tutores ou professores, né? Não existe essa ideia da associação da escravidão ao trabalho braçal ou especialmente ao trabalho agrícola, que é o que ficou muito marcado na nossa mentalidade a partir da escravidão moderna, né? Os escravizados assumiam diferentes funções, eram artífices, eram escritores, eram professores, eram tutores, trabalhavam como artesãos, etc., né? E não necessariamente os seus filhos possuíam um estatuto de escravizado, né? Era uma escravidão muito diferente daquela que começa na Idade Moderna, no século XVI, né? Bom, mas aí o que eu quero que vocês entendam, né? Essas representações da escravidão, elas aparecem ao longo da história. Então, se você vai para o Egito Antigo, como aparece nessa imagem da esquerda, você vai observar, por exemplo, povos estrangeiros sendo escravizados, né? Isso aqui é um pedaço que foi encontrado num sarcófago egípcio, representando escravizados asiáticos. Então, em determinadas campanhas, o Egito Antigo venceu povos que vieram da Ásia, e esses povos foram transformados em escravizados, né? Se você pegar a Grécia Antiga, você vai ver uma série de representações de pessoas escravizadas. Na imagem da direita, você vê um homem, muito provavelmente embriagado, vomitando, e tem um garoto ajudando ele a vomitar, né? Esse garoto é um escravizado, e se você observar muito bem, não há nenhuma diferença entre a coloração das peles entre o senhor e o escravizado, né? A escravidão não é racializada. Se você for para a Roma Antiga, esse daí é um relevo do século I, você vai ver uma série de escravizados também, todos capturados em guerra, não necessariamente escravizados negros, né? Na Idade Média, você começa a ter uma virada nessa coisa, né? Na Idade Média, com a ascensão do islamismo e com toda a formação do mundo árabe, não vou entrar aqui em detalhes, o mundo árabe começa a comercializar escravizados africanos. Então, se você observar nessa ilustração, você vê claramente que existe ali arabescos, né? A língua árabe escrita ali, você vê mercadores árabes e as pessoas que estão sendo escravizadas possuem uma coloração de pele negra, né? Então você começa a ter um tráfico pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Índico, desculpa, pelo Oceano Índico, mais marcadamente ligado à escravidão africana, né? Mas fato é que a escravidão tal qual a gente conhece, a escravidão moderna, ela vai ter mesmo começo, ela vai se assentar como base dessa sociedade europeia a partir do século XV, né? A partir do início da Idade Moderna. E aí o que é importante entender, o século XV é esse grande momento de descoberta da América, né? De chegada dos europeus ao continente americano. Você vai ter especialmente os países ibéricos, Portugal e Espanha, saindo na frente dessas grandes navegações, dessa grande conquista do Atlântico, mas antes de chegar na América, antes de você ter todo o processo de colonização, de encontro com os indígenas, de guerras contra as cidades indígenas da América e organização do mundo colonial, é importante dizer que você vai ter toda uma presença de europeus no continente africano, e especialmente de portugueses, né? A colonização da América se dá junto com a conquista de territórios africanos, né? É importante entender que o grande objetivo de Portugal, o grande objetivo das monarquias europeias, não era, nesse momento, chegar na América. A América ela acaba aparecendo na rota europeia, nos planos europeus, um pouco por acidente, um pouco por causalidade, mas o grande objetivo dos caras era chegar no Oriente. E quando os portugueses se lançam nessa navegação,
era muito importante para eles descobrir uma rota comercial marítima que levasse até as Índias, né? E fato é que, ao chegar nas Índias, esses caras acabam contornando o continente africano. E a conquista do litoral africano, da África, pelos portugueses, vai se dar mais ou menos na mesma época em que os caras chegam na América e começam a colonização da América. Então, isso vai interligar para sempre esses três continentes, Europa, África e América, né? A partir de um processo que a gente pode chamar de mundialização econômica, onde pessoas, mercadorias, vírus, bactérias começam a circular pelo planeta todo. E é nesse momento que o tráfico transatlântico de escravizados vai se tornar um grande negócio. Tão importante ou até mais importante do que o negócio do açúcar, tão importante ou até mais importante que o negócio das especiarias, né? Muita gente ganhou dinheiro com o tráfico de africanos escravizados, né? Bom, e esse é um momento em que, pela Europa, você vai ter uma circulação de muitas tecnologias, né? É o momento em que Portugal, Espanha, Itália e outros países europeus começam a investir muito na fabricação de mapas, de técnicas de navegação, de domínio e conhecimento de correntes marítimas, de instrumentos náuticos. É um momento de grande aprofundamento da astronomia, da imprensa para divulgar todo esse material, ou seja, é um momento de grande circulação de informações. Agora, todas essas tecnologias, todo esse conhecimento sobre o mar, sobre correntes marítimas, tudo isso vai facilitar muito o trabalho dos europeus na hora de fazer esse comércio que a gente está discutindo, né? Bom, e aí basicamente o que a gente observa, né? Eu coloquei aqui um mapa mundi, só para a gente ter uma noção. O que basicamente vai acontecer, se vocês olharem aí o cursor do mouse que eu coloquei aqui, né? Aqui estão os países ibéricos, Espanha e Portugal. Basicamente, durante as grandes navegações, você vai ter duas grandes estratégias para se chegar ao Oriente, né? E quando eu digo Oriente, é se chegar especialmente nessa região aqui, né? O subcontinente indiano e parte da China. Por que que essa região aqui interessava tanto aos europeus, em especial aos países ibéricos? Porque era uma região repleta de especiarias, de tecidos, de prata, de ouro, de riquezas que interessavam e de um comércio de luxo que interessava muito a Europa. Basicamente, os países ibéricos vão ter duas estratégias, como eu comentei. Portugal vai tentar, de alguma forma, contornar o continente africano através de uma navegação que não se afasta muito do litoral, contornando o que a gente costuma chamar de périplo africano. Então, os portugueses se lançam de Lisboa, principalmente, tentando contornar a África e descobrir uma rota comercial marítima que levasse até a Índia e voltasse até Portugal. E os espanhóis vão apostar no projeto de um navegador italiano, muito provavelmente genovês, chamado Cristóvão Colombo, que apostava na esfericidade da Terra e dizia que se a gente navegasse em direção ao oeste, uma hora ou outra a gente ia dar a volta no mundo e ia bater em algum lugar do Oriente, né? O Colombo não estava errado, o problema é que no meio do caminho ele acaba batendo na América, né? E a América acaba sendo descoberta, acaba sendo encontrada pelos europeus dentro desse contexto. Mas mais do que a viagem do Colombo, me interessa um pouco essa expansão marítima portuguesa, porque é ela que vai nos ajudar a entender um pouco esse lance do tráfico de africanos escravizados. Para poder conquistar o Atlântico, para poder chegar até as Índias e ter acesso ao comércio de especiarias, os portugueses tiveram que vencer o medo do mar. O Oceano Atlântico era um mar aberto, né? Um mar que eles ainda não conheciam plenamente. E que durante toda a Idade Média, início da Idade Moderna, vai ser chamado de um mar tenebroso. Muitos portugueses perderam a vida navegando pelo oceano. Muitos barcos foram consumidos por tempestades, naufrágios, calmarias, né? O processo de conquista do Atlântico demorou quase um século. Se a gente imaginar que a primeira conquista portuguesa da África é Ceuta, em 1415, os caras só conseguem, de fato, ir até as Índias e voltar em 1498. A gente está falando aí de quase um século até que, de fato, esse oceano fosse domado pelos portugueses, né? E a partir do momento em que eles chegam até as Índias, a partir do momento em que eles conquistam o Oceano Atlântico, descobrem uma série de rotas comerciais, organizam feitorias no litoral africano, a gente costuma dizer na história que isso também gera um processo de desencantamento do mundo. Essa ideia do oceano povoado de monstros marinhos, de uma vida fabulosa, de uma vida quase conto de fadas, isso vai desaparecendo aos poucos, né? Ao navegar pelo planeta, a gente tem um processo de racionalização desse mundo. O mundo vai ficando cada vez menos sobrenatural, cada vez menos mágico, cada vez mais lógico, cada vez mais racionalizado, né? Esse processo é longo, ele demora um tempo, mas ele vai se fundamentar a partir do século XV e do século XVI e vai durar até o século XVIII, quando a gente tem a invenção do iluminismo e da racionalidade europeia, né?
Mas, basicamente, o que os portugueses fazem? Contornando a África, como vocês podem ver aí no mapa, eles vão acabar se inserindo dentro de um outro comércio, dentro de uma outra lógica de redes comerciais. É importante entender que não são só os europeus que criam redes comerciais. Já havia no Oriente redes comerciais antiquíssimas, né? Tudo que aparece aqui em verde, por exemplo, nesse mapa aqui, é o que a gente chama de a antiga Rota da Seda, né? Então havia uma rota que ligava a China até o Mediterrâneo, uma série de rotas comerciais marítimas que eram operadas pelo mundo árabe islâmico, dentro do Oceano Índico. Tudo isso já funcionava desde a Antiguidade e Idade Média. O que os europeus vão fazer, e especialmente os portugueses vão fazer, é, ao contornar a África, acabar se conectando a essas rotas orientais. E essas rotas orientais vão ser direcionadas pelo mundo português para trazer especiarias até a Europa, cruzando o Oceano Atlântico. E aí, como é que começa toda essa história, né? Essa história começa no século XV. E a partir do momento em que os portugueses conseguem se conectar a essas rotas orientais, a gente começa a ter o surgimento de uma economia globalizada. Então, quer dizer, o tráfico de africanos escravizados está na origem do capitalismo, está na origem dessa economia global de troca de produtos, pessoas e serviços que começa a partir do século XV e do século XVI, e que vai ligar não só o continente africano, mas também rotas orientais à América, à Europa, à América do Norte, e assim por diante, né? O mundo começa a ser inteiramente navegado. E de todos esses comércios, talvez o mais poderoso, o mais rico tenha sido o comércio, o tráfico, o sequestro de pessoas na África, né? Bom, e aí falando um pouquinho sobre essas navegações portuguesas, né? Como eu tinha comentado com vocês alguns slides atrás, o grande objetivo dos portugueses era contornar o continente africano e chegar até as Índias. Não foi um processo fácil, não foi um processo simples, muitos navegadores, muitos marinheiros tiveram que se aventurar nessa história, e isso começa em 1415. Se vocês olharem aqui no mapa, em 1415, os portugueses conquistam a sua seu primeiro grande território africano, que vai ser a cidade de Ceuta, né? Bem aqui no norte africano, no atual Marrocos, mais ou menos onde fica o Marrocos, no Estreito de Gibraltar, né? Ali eles fundam a primeira feitoria. As feitorias eram basicamente entrepostos comerciais, lugares fortificados que serviam para guardar navios, guardar provisões e fazer com que esses navios chegassem, fossem reparados e pudessem continuar rotas. Ali eles estabelecem em 1415 a primeira feitoria portuguesa, e na sequência eles vão começar a conquistar vários outros territórios, né? 4 anos depois, eles atingem, se vocês observarem aqui no mapa, o arquipélago, né, as ilhas da Madeira, né, essas ilhas atlânticas que aparecem aqui. Em seguida, eles vão alcançar Açores, que são ilhas que ficam um pouco mais afastadas do continente, até hoje são ilhas portuguesas, né? Vão ser importantíssimas na viagem para a América, no ponto de parada dos navios em direção ao Brasil, né? A América portuguesa. Acabam contornando o Cabo Bojador em 1434, um navegador chamado Gil Eanes. Contornam as ilhas de Cabo Verde, que estão lá também para o Oceano Atlântico, né? As ilhas de Cabo Verde ficaram famosas por conta do Tratado de Tordesilhas, né? Elas foram um parâmetro para estabelecer a linha imaginária, que vocês conhecem bem. Até que em 1487, pela primeira vez, um navegador chamado Bartolomeu Dias conseguiu contornar o périplo africano e percebeu que a África tinha fim, né? E aí, 10 anos depois, mais ou menos, o Vasco da Gama sai de Lisboa, consegue fazer toda essa viagem, parando, né, pelo continente africano, chegando até a Índia e retornando com os porões repleto de especiarias. E aí, 2 anos depois, parte a esquadra que a gente conhece muito bem, que é do Pedro Álvares Cabral, que acaba chegando no Brasil, mas que não tinha como destino final chegar ao Brasil, era ir para a Índia também, refazendo essa viagem do Vasco da Gama, né? Então percebam, são quase um século, né, ou pelo menos 70 anos mais ou menos, até que os portugueses consigam firmar de fato uma rota comercial que chegue até a Índia. Só que no meio disso tudo, o que eles vão fazendo? Eles vão conquistando regiões, vão conquistando cidades africanas, vão conquistando portos, vão conquistando e montando fortalezas ao longo do continente africano, especialmente no que a gente chama de Golfo da Guiné, essa região que aparece aqui no mapa, não sei se vocês conseguem ver. E a conquista desses territórios, a formação de fortificações, de cidades, de feitorias portuguesas nessa região vai ser fundamental para a criação do tráfico de africanos escravizados, né? Porque vai ser a partir da criação dessas fortalezas, dessas feitorias, que todo o tráfico vai se organizar, né? Então, se você observar bem, né, nesse outro mapa que eu coloco aqui, São Jorge da Mina,
Luanda, Benguela, são todas regiões de origem de muitos africanos que chegam até o Brasil. São lugares em que os portugueses montam acampamento, montam presença e dali vão começar a negociar com sociedades africanas e a trazer milhares de pessoas para as Américas, né? Então, junto com essa carreira das Índias, junto com esse comércio de especiarias, de pimenta que os caras organizam no século XVI, eles também começam a montar toda a estrutura que vai dar origem ao tráfico de africanos escravizados. Tanto é que Portugal começa a traficar africanos muito antes da chegada ao Brasil. Os caras chegam no Brasil em 1500, pelo menos oficialmente, né? O primeiro grupo de africanos escravizados levados para Portugal é da década de 1440, 44, não sei exatamente a data, mas pelo menos 60 anos antes dos caras chegarem no Brasil, né? Então, quer dizer, esse tráfico começa a ser montado, começa a ser pensado e organizado pelos portugueses exatamente nesse mesmo período. Não só os caras ganharam muito dinheiro trazendo especiarias da Índia, mas também organizando esse tráfico de pessoas, né? Que vai ter diversas fases. Então, basicamente, no século XV, no século XVI, no início disso tudo, a maior parte dos escravos, dos escravizados, vinha dessa região africana da Senegâmbia, né? Então, se vocês observarem ali as setas, né, mais ou menos 30 mil escravizados foram levados para a Europa, 70 mil vieram para o Brasil já para trabalhar no negócio do açúcar que estava começando a se desenvolver, e cerca de 400 mil foram parar na região do Caribe, né? E dali distribuídos para várias regiões da América Espanhola e da América Inglesa, né? Ao mesmo tempo, você tem setas indicando o tráfico de africanos escravizados para o Oriente, que era organizado principalmente pelas civilizações árabes islâmicas, né? No século XVII, nos anos de 1600 e pouco, esse tráfico ganha uma proporção maior. Então, se você observar bem, a gente está falando de 1.700.000 pessoas embarcadas que foram levadas para a região do Caribe, né? O Caribe também era uma região muito produtora de açúcar e que usou muito mão de obra escravizada. E pelo menos 1.300.000 pessoas sendo levadas para a região de Pernambuco e Bahia, que eram os grandes polos produtores de açúcar do Brasil. Você já tem uma expansão da região onde esses escravizados eram pegos, né? Eram capturados, né? Ali na Senegâmbia, a região da Gana e do Congo. No século XVIII, esse tráfico atinge números inauditos, né? Números nunca vistos antes. Mais de 7 milhões para a região do Caribe e outros tantos milhões para a região das Américas, né? E aí, basicamente, a grande região de captura de africanos cativos começa a ser o centro africano. Principalmente regiões como Cabinda, Luanda, Benguela, passam a ser a origem de muitos desses africanos escravizados, mas o tráfico continua acontecendo, né? E aí tem uma coisa importante ser dita. Você já deve ter muito provavelmente ouvido falar que a escravidão existia na África antes da chegada dos europeus, e isso não é errado, né? O tráfico de africanos escravizados já existia na África antes dos europeus. Sociedades africanas escravizavam outras sociedades africanas, assim como europeus escravizavam europeus na antiguidade, assim, enfim, etc. Indígenas escravizaram indígenas na América. O fato é que quando os europeus chegam na África, eles potencializam essas redes escravocratas, né? O que eles fazem é pegar um negócio que é lucrativo, que já existe na África, mas transformam isso num negócio global, mundial, numa escala nunca antes vista ou parecida, né? E incentivam conflitos entre sociedades africanas exatamente para ter uma fonte quase que eterna, em teoria, de africanos escravizados, a ponto de, ao longo de mais de 3 séculos, 300 anos, você ter mais de 12 milhões e meia, esses são números oficiais, muito provavelmente teve muito mais do que isso, de pessoas capturadas e trazidas à força para o continente americano, né? Então a gente está falando de um negócio muito lucrativo. Muitas famílias ganharam muito dinheiro, pessoas enriqueceram, fortunas foram construídas a partir do tráfico de africanos escravizados. Foi ele que movimentou a colonização do Brasil, foi ele que gerou recursos para que a América fosse colonizada, é ele que está na origem do capitalismo, né? O sequestro e o tráfico de africanos escravizados. A ponto dos números serem impressionantes, né? Então, se você pega os números do tráfico, e como era uma atividade muito lucrativa, há uma contabilidade que você consegue ver muito claramente esses registros, né? No Brasil, entre 1550 e 1575, a gente está falando de pouco mais de 3 mil embarcados que chegam até aqui. Cara, quando você chega no século XVIII, no século XIX, esse número salta para a cifra de 1 milhão, né? 1.200.000, 1.130.000 no começo do século XIX. Só o Brasil, sozinho, recebeu mais de 5 milhões e meio de africanos
traficados, né? A gente foi o país que mais recebeu escravizados do planeta. E não, obviamente, por acaso, fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. Os africanos eram trazidos, como vocês bem sabem, em navios negreiros, né, ou tumbeiros, como eram chamados, por conta do alto índice de mortalidade. Pouquíssimos exemplares de navios negreiros sobraram, então a gente não sabe muito bem, mas eles tinham diversos tamanhos, né? Eram desde grandes embarcações a pequenas embarcações, e que operavam diversas rotas diferentes, ligando o continente africano à América, né? O que aparece nesse mapa são as principais rotas e os principais destinos desses africanos escravizados, né? Então eles vinham de vários lugares, né? Da África Centro-Ocidental, do Golfo de Biafra, do Golfo do Benin, da Costa do Ouro, né? São Jorge da Mina foi um grande centro produtor de escravizados, de lugar de captura de escravizados para vir para o Brasil. E basicamente esses caras entram pelo Porto do Rio de Janeiro, que foi o maior porto escravista das Américas, mas também vão ter como origem vários outros portos escravistas, né, como a região de Cuba, Cartagena, as Antilhas em especial recebem muitos escravizados que depois são direcionados também para os Estados Unidos, né? E aí o que a gente percebe? A gente tem um país que é fundado pelo dinheiro do tráfico de escravizados. E isso é muito importante ser dito, né? Porque a riqueza de muitas famílias brasileiras se construiu a partir desse comércio. Quando Dom João VI veio para o Brasil em 1808, lá no começo do século XIX, e não havia residência, vocês devem ter ouvido isso no podcast que eu indiquei para vocês, residência oficial para ele morar, o palacete que foi oferecido a Dom João VI, a Quinta da Boa Vista, era a casa de um traficante de escravos, né? E o Dom João VI não ficou nem um pouco envergonhado de receber isso como mimo, né? Atualmente, muito recentemente, agora mesmo, foi aberto um processo de investigação pelo Ministério Público para tentar averiguar o quanto o Banco do Brasil, que foi fundado também nessa época, na época do Dom João VI, lavou dinheiro de escravocratas, o quanto o Banco do Brasil, inclusive, lucrou com a lavagem de dinheiro de escravocratas que trouxeram pessoas escravizadas para o Brasil, né? Então é importante que se diga isso. Muitas famílias fizeram fortuna tendo como premissa o tráfico, o sequestro de africanos escravizados. Isso funda o nosso país. Não se esqueçam nunca, né? Faz só 135 anos que a escravidão acabou. E aí, quando você olha para o mapa da abolição que aparece aí, é isso, né? Enquanto a escravidão acaba no Canadá em 1833, no México em 1829, na Bolívia em 1831, Peru em 1854, Estados Unidos, que ainda demora um pouco para abolir a escravidão, 1865, cara, no Brasil só em 1888, né? A gente foi o último país das Américas, do Ocidente, por assim dizer, a abolir a escravidão, e onde os traços, a mentalidade escravocrata, os efeitos de todo esse, que pode ser considerado um dos grandes crimes contra a humanidade, se sentem presentes e muito latentes até hoje, né? Então é importante entender que quando a gente fala de racismo estrutural, a gente não pode negar esse legado histórico, a gente não pode negar que há apenas um século, um pouco mais de um século, esse negócio teve um fim legal no país, né? E que esse dinheiro adquirido com todo esse trânsito de pessoas, esse sequestro de pessoas, fez a fortuna de muita gente. Então, discutir racismo estrutural significa entender que isso tem uma origem histórica, né? E a ideia da aula era tentar mapear bem rapidamente um pouco isso com vocês, né? Diz que a aula era um pouquinho mais rápida hoje, é exatamente isso, né? Bom, então a gente vai dar sequência nesses estudos sobre o Brasil e como o Brasil se tornou o que ele é, tentando entender depois um pouquinho o século XIX, como é que essa escravidão, esse tráfico vai acabando dentro do nosso território e quais são os debates ao redor disso, né? Essa aula é conteúdo que estava por fazer, né, que estava um pouquinho atrasado, mas que era só para a gente ter uma noção geral de como é que as coisas acontecem. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha rolado tudo bem. Eu vou postar mais conteúdo e na sequência a gente volta a conversar. Certo, pessoal? Falou, um abraço, a gente se vê.